O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade. Segundo dados da ONU e de pesquisas recentes, 56 milhões de brasileiros sofrem de algum sintoma relacionado à ansiedade. Alguns acontecimentos e fatores podem ser gatilho para que esses sintomas apareçam. E um deles é a emergência em respostas por mensagens via WhatsApp. É sobre isso que eu vou conversar hoje com a terapeuta, assistente social, mestre em saúde coletiva, Maria Conceição Lopes. O imediatismo na resposta pelas mensagens, a ansiedade que nós vivemos no mundo atual, muito por conta da expansão tecnológica. É sobre tudo isso que nós vamos conversar aqui nesse bate-papo com a Maria Conceição Lopes. Ok, vamos lá. Estamos aqui nesse momento com consciência e realmente, né, essa palavra consciência é a chave para driblarmos esse mundo tão rápido, tão imediatista e chegando mais nessas mensagens do WhatsApp, né, que tem sido assim uma armadilha para nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio. Essa questão das mensagens do WhatsApp, ao mesmo tempo que é uma coisa maravilhosa, a gente está ali, pensei na pessoa, mandei uma mensagem, a pessoa estava conectada, já me respondeu, a gente já resolveu, seja problemas administrativos, questões afetivas, jurídicas, não importa o âmbito, pessoas que você não viu há muito tempo, mas acontece que tem também essa coisa do imediatismo e da insegurança que toda essa rede vem proporcionando também, entrando na nossa vida, né? Em outra oportunidade, a gente até fala da IA, mas hoje vamos falar aqui sobre essa questão da resposta, né? O que está gerando na gente? Está aumentando a nossa ansiedade, né, Marta? Porque se a Muito. resposta não vem logo, a nossa fantasia começa a girar. Nossa, será que eu não estou sendo vista? Será que eu não sou importante? Será que o meu tema não foi relevante? Será que eu não escrevi legal? Então é melhor consultar outra IA para confirmar. Será que vira até um meme, né? Será? E a gente vai ficando com essas coisas, essas fantasias, como Sim. pensamentos repetitivos, né? E você já reparou que tem dias que acontece comigo? Às vezes eu mando uma mensagem para uma pessoa, depois eu mando para outra, depois eu mando para outra. E aí parece que todo mundo combina e fala: hoje vamos demorar um pouquinho para responder. E aí isso gera uma fantasia, né? Era uma Essa, fantasia, isso aí. Quiseram uma insegurança. Então, essa companhia da pressa com a insegurança, ela vai gerar e aumentar a nossa ansiedade, porque a ansiedade, ela vem do controle, né? Por isso que o budismo trabalha muito essa questão do apego, né? Como é que você vai, o que que é o apego? É a relação disso com o controle na nossa vida. Então a gente também, sem querer, está querendo controlar, não controlar o outro, o tempo de resposta do outro, o modo como o outro também vai responder, que às vezes não está de acordo. A mensagem, ela deixa muito assim, quem lê, porque a questão da comunicação é muito de quem ouve ou lê, e não de quem está falando nem escrevendo, né? é isso aí. Porque você escreve ali de um seu jeito, mas vai depender do jeito que a outra pessoa está no momento da leitura, né? Então, essas múltiplas interpretações, elas têm causado no nosso dia a dia um estresse a mais. E algo que só a consciência, o exercício da consciência plena é capaz de nos trazer para o momento presente, acalmar, pensar, né? Se você, por exemplo, tem que responder aquilo agora, imediatamente. Se você tiver uma relação, por exemplo, que hoje a gente trabalha muito com esse tema, narcísica, por exemplo, pode ser com seu chefe, pode ser com seu familiar, sua família de origem, pode ser com seu relacionamento que você esteja tendo, né, ou saindo dele, né? Pode ser até com uma professora, pode ser qualquer pessoa, com sua chefe.
você tem que prestar muita atenção na manipulação da mensagem, né? No tempo que você vai responder, no modo como você vai responder, e fazer algumas perguntinhas que eu até anotei aqui. Eu quero e eu ou eu preciso responder isso agora. Eu quero, eu preciso. Outra perguntinha fantástica, que eu não era muito fã de matemática, mas eu adorava estudar conjuntos. E Uhum. aí, esse conjunto hoje eu pego para a terapia floral, que cabe super bem. Pertence ou não pertence? Isso me pertence? Esse peso que eu estou carregando, essa resposta que eu tenho que dar, grupos de família, grupos de trabalho, grupos de 500, tudo é grupo. Entra no grupo, entra no grupo. Quando você vai ver, você está cheio de grupo. E tem aquelas pessoas que elas têm poucas relações e o grupo é a relação dela. Então ela Isso. vai escrever bom dia, boa tarde, boa noite, vai ficar lá bom dia, boa tarde, bota figurinha, bota não sei o quê. E no final, o assunto que você tinha que responder ou perguntar, você já nem sabe mais o que é. A É. verdade é essa. Então, veja, rapidinho aqui, várias situações que São a gente várias. está E abordando, né? eu achei muito importante você tocar nesse assunto das relações abusivas, né, narcisistas, que acabam te também trazendo essa ansiedade. Se você está ali lidando com uma pessoa narcisista, seja ela o seu chefe, seja alguém da sua família, de alguma relação, seja lá qual for, você se sente na obrigação de alimentar o, né, dependendo até da dimensão da relação, se ela é vertical, né, se não É, é tão dos impactos na horizontal. sua vida, né? Exato, E você se outros. sente na obrigação de correr para aquela resposta para não ferir É, o ego do narcisista, seja ele narcisismo. quem for, que isso é Não, muito importante. Eu acho que hoje nós temos muita consciência, até a internet trouxe isso de bom também, né? Para sim, todo mundo fica muito ali visualizando o que são quais os padrões de comportamento dessas pessoas. E uma coisa que veio aqui, Conceição, quando você falou da ansiedade ser o controle, vir do controle, né? Normalmente as pessoas mais controladoras têm também essa tendência a serem mais ansiosas, porque tem que controlar tudo o tempo inteiro. Mas o bom é que o autocontrole pode te ajudar na ansiedade. Então é importante que você converse com você, isso aí. né? Então, É, assim, ó, Marta, eu, né? Você pode esperar por isso, né? isso. Controles, assim, é a única coisa que nós podemos Uhum, controlar, somos nós. uhum. E aí isso pode aliviar um pouco também essa sua ansiedade. E você acha, Conceição, que aquele pontinho azul da visualização ajuda ou não na mensagem de WhatsApp? Que a pessoa viu, você vê que a pessoa viu, aí ela não respondeu, ficou pior ainda. Não é? Pô, ela viu, mas não me respondeu, não mandou nem uma figurinha. O que que custa? Não mandar É. uma figurinha ali, um E a rabisco, pessoa muito coisa? ansiosa também não consegue tirar o azul, porque É, ela quer controlar se a é, pessoa. leu ou Quando você não. tira o E às seu, você vezes, não. aí fica complicado, né? Também complica. Então, um exercíciozinho assim prático para gente, que eu também tenho, estou falando aqui, mas eu também estou dentro desse mundo todo, né? Então, eu também estou exercitando isso, né? Então, por exemplo, se for uma relação normal, né? Pensar se você precisa responder agora, dar uns 5 minutos. Se for uma situação em que você não tem clareza de como responder, se você se encontra vulnerável nesse momento, dê um tempo, porque o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Então, dê um tempo. Se precisar, responda no dia seguinte. Se for uma situação de grande conflito, você tiver, por exemplo, numa decisão, uma coisa muito séria na sua vida, de grande impacto, e você tiver com um pico emocional, ou de irritação, ou de angústia,
ou de medo, insegurança, faça o seguinte: pega um papel, não escreva no celular, porque às vezes a gente esbarra o dedo e aí, infelizmente, a mensagem vai, e às vezes não vai nem para a pessoa que deveria ir. Pega uma folha de papel, respira, faz, porque a nossa grande sacada nossa nesse momento é a respiração, é a consciência. Então, faça uma respiração bem profunda, lenta, né, e consciente, enche, leva o ar, né, com paz, com serenidade. Faz uma expiração também do que está te angustiando, se é a pressa, se é o medo. E aí, depois disso, sim, você vai e escreve tudo que você quer escrever num papel. Deságue-se, fale, expresse, não brigue com essa emoção, seja ela raiva, seja ela o que for, revolta, medo, não brigue com ela. Aceite-a, acolha, escreva. Depois, sim, no dia seguinte ou no fim do dia, você dá uma leitura ali e analisa, isso eu vou falar, isso eu não vou. Isso eu queria só desabafar, já desabafei. Se for uma coisa muito pesada na sua vida, queime esse papelzinho. Envie o Ótimo. que você tem que enviar e queime esse papel, porque isso vai tirar da sua mente. Tirando da Agora, mente, a gente começa a ficar no equilíbrio. ótimo. Tem uma forma também que pode ajudar, que é você escrever para você no próprio telefone. Você abre ali uma pasta Eu, escreve o texto e lê, vê se faz sentido você mandar isso para alguém, né? Isso Porque aí. às vezes você está nessa mensagem, quando você escreve, você está ali se colocando, né, naquele momento E aí você escreve no seu WhatsApp e você lê, você gostaria de receber uma mensagem dessa, né? Por mais que o outro se, né, te agrida de alguma É, forma, isso aí é o problema do outro. A gente também tem que aprender a separar o que é nosso e o que é do outro. Isso isso vai aí. ajudar muito também na ansiedade. Além, claro, esse programa, o nosso podcast, a nossa revista, tudo Hum, isso tenha o intuito de mostrar o quanto essas práticas que todos nós trabalhamos, né, hum, florais, reiki, acupuntura, podem estar contribuindo nesse momento que nós vivemos hoje, né, de saúde mental. Ultrapassou no Brasil o número de câncer, estatisticamente, todos os problemas, né, que geram depressão, ansiedade, o quanto essas terapias podem contribuir. Então, assim, quando ouvir alguém falando, que eu escuto bastante, porque florais não adiantam. Quem é essa pessoa para dizer é, o que adianta ou não na sua vida, se isso está te ajudando? Quem é essa pessoa para dizer que os estudos que trazem ali, babá, não sei quantos, se a metodologia é falha, para dizer que essa respiração que ela te ensinou não tem comprovação científica se é isso que está te ajudando? Então, eu acho que nós estamos num momento de acolhimento. Esse nosso projeto também tem, né, esse viés de acolher as pessoas e, e tudo que nós vamos passar aqui é com a melhor das intenções, né? Para que nós queremos que você fique bem, que é o seu lema, né, Conceição? fica bem esse dois, que é o símbolo do amor. Então, veja bem, não é sobre calar a ansiedade, não é sobre isso. É sobre você decidir com consciência sobre as suas ações, sem a impulsividade de um movimento coletivo que quer nos despersonalizar, quer nos tornar pessoas controladas, todas iguais, todas com o mesmo pensamento, todas reagindo por impulso. Não é à toa, né, que a saúde mental hoje é uma grande questão no Brasil de saúde pública, no mundo, né? Se a gente abre o jornal, é só isso que a gente vai ver, né? E isso que a Marta falou, né? Nós temos
esse autocontrole, esse poder sobre nós mesmos. Então, é sobre isso, né? Como deve estar finalizando, Marta, eu vou deixar uma fórmula Isso. floral de Bach para essas pessoas que se acham assim muito impacientes, muito ansiosas, estão se achando muito imediatismo, uma pressa terrível, uma pressa, não sei para que a gente está com tanta pressa, para onde a gente vai. É. Então, com calma, né? Eu separei o Impatience, que é um floral da paciência, né? Mais o White Chestnut, que é um floral para trabalhar a clareza do pensamento, porque para qualquer decisão, para mais simples que seja, da mais complexa que seja, nós precisamos ter clareza, sobriedade, né? Aquela lucidez tão importante, né? Ótimo. Perfeito. Cherry Plum, que é o floral do autocontrole. É o floral que ajuda a gente na impulsividade, né? Então, eu separei esses três, são três essências florais que você pode manipular na farmácia de manipulação da sua confiança, com conservante, que é um brand, a 20%, ou sem conservante, tem que deixar na geladeira. E usar 4 gotas, no mínimo, eu sempre indico 6 vezes ao dia, o mínimo são 4 vezes ao dia. Sempre que pingar isso, se você está se sentindo nessa questão ansiosa, está passando por alguma dessas situações que Marta colocou, que eu coloquei, conecte-se, né? É um floral, é um tratamento vibracional. E tudo, o mais importante da gente é a nossa consciência, a gente está dando consciência. Então, esteja conectada com você mesma, pingue o seu floral e vibre paciência, amor, clareza. E não tem nada mais científico do que você própria comprovar o bem em você mesma. É isso aí. Não importa como, mas fique bem. Fique bem. Eu Isso aí. gostaria também de ensinar a massagear um ponto aqui, ó, bem entre as sobrancelhas. Você pode apertar ele, né? Esse aqui é o ponto Itang. Ele é um ponto que é conhecido também como terceiro olho, ele acalma. E o outro é aqui, ó, dentro da orelha, nessa conchazinha. Você pode apertar, é o Shen Men. Aperta dos dois lados. Isso aqui também vai te dar uma baixada na bola, vai te tranquilizar na hora que a ansiedade bater. E lembre-se, não responda rápido, não seja impulsivo. Tente jogar o seu controle para o seu autocontrole. Então, vamos, para finalizar, vamos unir essas duas práticas aqui, que nós não combinamos, estamos gravando, mas é ao vivo, tá? Respira, dá aquela respirada consciente do que você está profundo e lento, que você está precisando naquele momento. Você vive uma vida muito corrida, mas você tem 2 minutinhos para fazer isso no meio do dia, para dar um equilíbrio, uma quebra. Dá uma respirada, pinga o seu floral e faz essa massagem que a Marta acabou de ensinar, né? Aqui no terceiro olho e apertando aqui e respira de novo e seja responsável, consciente, feliz por você mesma. Fique bem, Fica bem. fica bem. Conceição, muito obrigada. Agradeço esse Uma carinho, ótima essa oportunidade. segunda-feira para todo mundo. Isso é uma ótima forma de você começar a sua semana. Verdade. Beijo, minha querida. Até a próxima. Beijo para você e beijo para todos que assistirem esse encontro. Um beijo.